Olá, viva, então, muito boa noite, cá estamos nós para mais uma edição dos Convocados, sempre na noite de quinta-feira, cá estamos para levar até si o programa em que estamos a falar de futebol com o nosso painel de convocados. Tomás Postiga, Alfredo Costa, também o Mário Ferreira, o Hermógenes Mourinho e o Pedro Casanova. Vamos, já sabem também, ficar como sempre com o apoio da Rodripão, Rua 5 de Outubro, em frente à Estação de São Brás, aqui em Vila do Conde. E vamos começar por falar exatamente, muito rapidamente, da Liga dos Campeões. Real Madrid afastado. Será que Ronaldo desta forma também é afastado definitivamente de ganhar a quarta bola de ouro que tanto ambicionava? É a pergunta que temos para começar precisamente esta edição dos Convocados. Muito boa noite, Hermógenes, começando hoje por ti. Achas que realmente depois deste afastamento do Real o nosso Ronaldo, Cristiano Ronaldo, está afastado desta quarta bola de ouro? Tem realmente todas as hipóteses disso acontecer, até porque o Messi tem mais um jogo e... Está na final? É evidente. E à partida vai ganhar o campeonato? É evidente e, portanto, é evidente que lamenta-se, porque o Ronaldo é uma figura que nos diz respeito e, portanto, logicamente que este resultado em nada favoreceu não só o clube, mas também individualmente o Ronaldo. Portanto, ele trabalhou, lutou, mas a realidade do futebol é o resultado e, portanto, lamentavelmente, Ronaldo corre esse risco realmente de não conseguir novamente a bola de ouro. Curiosamente, Tomás Postiga, creio que hoje um senhor chamado Maradona disse: Messi marca muitos golos, mas eu marcava golos mais bonitos. Concordas? Isso é como perguntar qual é que é o melhor do mundo, se é o Ronaldo ou se é o Messi. Eu acho que cada um foi muito bom no seu tempo. Maradona fez jogos brilhantes, mas isso é o ego do Maradona falar. Aliás, o Maradona tem-se destacado nos últimos tempos, desde que se retirou enquanto futebolista, de algumas declarações bastante curiosas. Obviamente que ele quer ser o eterno astro da Argentina, quer ser, digamos, que lembrado como o melhor jogador argentino de todos os tempos, e acho que esse mérito também não se lhe pode tirar. Mas o Messi, de facto, nos tempos atuais, é um jogador que faz diferença, é um jogador pelo qual, digamos, vale mais de meia equipa deste Barcelona, é um jogador que faz, digamos, pender para o lado do Barça quando as coisas não estão a correr bem. E mesmo quando o Messi não joga bem, o próprio Barcelona não tem aquelas soluções com o Messi a jogar no pleno das suas capacidades. Portanto, o Messi é um jogador extraordinário, é um fora de série, é um predestinado para o futebol, como foi Maradona, mas cada um no seu tempo. Eu acho que Maradona fez grandes golos, grandes jogadas, foi de facto um astro da Argentina, como é o Messi também nos tempos atuais. Eu penso que cada um à sua forma, embora jogando em posições, digamos, similares dentro do campo, mas cada um à sua maneira, são dois grandes jogadores. Agora, claro, qual deles melhor? Eu continuo a preferir o Maradona. Não sei. Maradona. Muito bem. Relativamente ao jogo do Real Madrid, ficaste surpreendido com o afastamento? Não. Aliás, este desfecho é curioso. Eu estava à espera que o Real Madrid fosse à final com o Barcelona. Eu acho que seria uma bonita final entre os dois grandes rivais de Espanha, Barcelona e Real Madrid. Mas sempre disse nas conversas que tive com pessoas amigas antes do jogo, atenção que esta Juventus não é pera doce, e se tiver a oportunidade de aguentar este Real Madrid, vai causar surpresas. E acabou isso por acontecer. O Real fez o que lhe competia, chegou à vantagem na conversão de uma grande penalidade, mas depois desapareceu e não conseguiu. Também tivemos ali um grande guarda-redes do outro lado. Sim, mas o Casillas também teve 4, 5 defesas de grande nível e aguentou o resultado até onde pôde. Mas o que é certo é que este Real Madrid está a anos-luz do Real de há 3 meses atrás. É uma equipa que tem perdido fulgor com o decorrer da época, e isso tem-se ressentido em jogadores-chave, na minha opinião. O Bale, por exemplo, em condições normais teria marcado
pelo menos uma oportunidade das 5 ou 4 ou 5 que teve no jogo de quarta-feira, digamos, foi muito perdulário o Bale nesse aspecto. Temos também o Benzema, que veio de uma lesão e que também não está, digamos, naquele ritmo a que nos habituou. Depois há um conjunto de jogadores que está muito aquém daquilo que das expectativas. Refiro-me, por exemplo, ao Kroos, que devia ser, digamos, o grande motor e o grande pensador do meio campo. Não é o jogador que a gente se habituou a ver no Bayern de Munique. O próprio lateral direito, que agora não me lembro o nome, não tem profundidade de atacante como o dá o Marcelo, sim, como o dá o Marcelo no lado esquerdo. A defesa mete água quase todos os jogos. Do Real Madrid é uma equipa que sofre gols praticamente em todos os jogos, e a Juventus sempre acreditou, sempre foi aquela equipa compacta, sempre procurou o contra-ataque, e depois tem na frente 4 jogadores que, na minha opinião, digamos, são muito fortes, e acabou por ser feliz naquele ressalto, num erro provocado primeiro pelo Casillas na maneira como sai ao lance, e depois o Sérgio Ramos foi muito lesto a recuperar, colocando em jogo o Pogba, e depois apareceu o Morata, que foi, digamos, o carrasco deste Real Madrid nos 2 jogos. Mas é um prémio justo para a Juventus, uma equipa pela qual eu simpatizo pela sua história recente no campeonato italiano, e é um prémio muito justo para um conjunto de bons jogadores que a Juve tem e que vão terminar a carreira daqui a pouco tempo. Referiste há pouco ao Buffon, eu refiro também ao Pirlo, e portanto é uma Juventus que chega a esta final com todo o mérito. Não era, digamos, apontada como uma das candidatas a vencer o troféu. O Barcelona é, na minha opinião, um grande favorito a vencer, por todas as razões, mais algumas, mas o Real, digamos que pagou a fatura, de facto, de não estar num bom momento de forma, a equipa, e de não ter no banco soluções para preencher os problemas. E ontem focaram a questão, o Khedira, pronto, é uma carta fora do baralho para o Ancelotti já há muito tempo, mas o Modric, por exemplo, era um jogador que fazia a diferença naquele meio campo e que está lesionado, e depois o Real não tem alternativas no banco capazes de dar resposta a situações em que era necessário, digamos, dar resposta, com um resultado desfavorável de 1-1, a substituição do Benzema pelo Chicharito, e depois lá na frente, na altura que o Real fazia a transição para o ataque, só se via o Ronaldo, o Chicharito, o James mais ou menos, e depois o Bale. E a Juventus, que já tem uma média de idades bastante avançada, era a primeira equipa a recuperar e a reposicionar-se no terreno. Portanto, foi uma grande lição tática do Alegre, sim, e é um prémio para esta Juventus. Ora, aí está. Entretanto, Alfredo, também relativamente a este jogo, aquela saída do Benzema terá sido realmente o grande erro do Ancelotti, porque tirar alguém da frente e depois não tinha mais ninguém para lá pôr. Mas quando o Benzema, pensou ele, que evidentemente o Benzema não devia ter alguém de meio campo primeiro. Não, o Benzema vem do meio de uma lesão, não é? E com certeza aquele treinador e com certeza os jogadores já deveriam ter combinado o tempo do jogo mais ou menos, porque, e não sei se o Benzema teria condições de continuar o jogo, acho que não, acho que o Benzema já estava a atingir, digamos, os seus limites de capacidade física para aquele jogo. A questão não é essa, a questão não é quem entrou, quem saiu, deixa de entrar. Acho que aqui a questão é que os italianos foram muito mais inteligentes que o Real Madrid e souberam ganhar a eliminatória. Eu acho que o Real Madrid, o elo fraco do Real Madrid é realmente a defesa, não é? Aquele central, o capitão, como é que se chama? Sérgio Ramos, pode ser muito bom central, mas pá, aquele é aquele tipo de jogo, joga sempre até com uma perna só, quer dizer. Eu acho que o elo fraco realmente do Real Madrid é a defesa, porque o Real Madrid é mas agora surpreendeu-te a ausência do Pep? Não sei. O Pep deve ter tocado. Não sei, acho que não se perdeu muito isso. Depois tens o Sérgio Ramos, tens o francês, o Varane, que é um excelente central, mas ainda é, digamos, um bocadinho verde, um bocadinho verde ainda, não é? Portanto, o Pep Ariba também poderia dar mais alguma maturidade àquela defesa, mas eu acho que o elo fraco do Real Madrid é a defesa, não há dúvida nenhuma, até porque os laterais são muito bons a atacar e a defender, principalmente o brasileiro, não me agrada muito, sinceramente.
Pronto, e depois, equipas como o Real Madrid, que estão habituadas a jogar sempre no ataque, que normalmente os adversários não chegam tantas vezes à baliza, é fácil. Agora, quando apanham uma equipa como os italianos, onde eles foram... Aliás, eu não gosto muito dos italianos, enquanto tive futebol, a forma de jogar deles não gosto muito, sinceramente não gosto. Acho que eles são muito cálculos demais, eu gosto de futebol mais aberto. Embora esta Juventus não seja tão italiana, digamos assim, como são as equipas italianas, antigamente jogavam ali à defesa e na hora marcavam um gol e depois acabava o jogo ali. Eles foram muito mais calculistas, prepararam melhor o jogo, acho que prepararam muito bem o jogo com o Real Madrid e o Real Madrid perdeu 1-0, podia ter perdido 2 ou 3, porque há uma altura que realmente a Juventus esteve ali 3 oportunidades de golo e o Casillas esteve à altura, senão teve ali 1 ou 2 golos. Portanto, eu acho que é justa a final entre o Barcelona e a Juventus, sinceramente. Muito bem, é essa final que nós vamos ter. Entretanto, na Liga Europa, curiosamente, se o Benfica foi por 2 anos seguidos à final da Liga Europa, há uma equipa espanhola, precisamente o Sevilha, que acaba também hoje por atingir por 2 anos consecutivos a final da Liga Europa. Curiosamente também, faz hoje 1 ano que o Benfica perdeu essa final com o Sevilha e faz amanhã 2 anos que perdeu aos 92 minutos, naquele ano fatídico dos 92 minutos, a final com o Chelsea. Já agora uma referência também à Liga Europa, esta final que vamos ter este ano com o Dnipro e também com o Sevilha, e o Benfica, que este ano não foi a lado nenhum na Europa, mas que teve 2 anos fantásticos anteriormente. Posso ser eu? Posso. Em relação a a final da Liga Europa, o Dnipro é que está, será a mais surpreendente. Os espanhóis aquilo que fizeram no total fizeram 5-0, não é? Exatamente, portanto, os espanhóis agora o Dnipro realmente é uma equipa que apareceu agora e que pronto, nem contava. Agora, em relação a esta Liga Europa, a Liga Europa tem uma particularidade que é as equipas da Liga Europa, ou seja, as que são corridas, entre aspas, da Liga dos Campeões, e depois são, digamos, os outros todos, os 4 classificados e 5º classificados dos campeonatos, que à partida normalmente não têm grande qualidade, não é? Mas o engraçado é que o Dnipro acabou por aparecer e o Sevilha na final, e o Sevilha não estava na Liga dos Campeões e o Dnipro estava, o Dnipro acho que veio da Liga dos Campeões, se não me engano. Não, acho que também não. Foi o Shakhtar o campeão. O Shakhtar, pronto, exatamente. Portanto, foi segundo classificado. Exatamente. O mais engraçado aqui é que são 2 equipas que não vieram da Liga dos Campeões, portanto, denota que esta Liga Europa é uma liga um bocado incerta e um pouco lógica nos resultados. Tanto é que as equipas que vieram da Liga dos Campeões foram todas eliminadas, portanto, estão estas das finais. Enquanto a competição não é tão interessante como a Liga dos Campeões. Nós sabemos que a Liga Europa é, digamos, a Liga dos mais pobres e dos mais desfavorecidos, não é? Para alguns é salvação de uma época, para outros é a forma de angariar mais algum dinheiro. O caso do Rio Ave este ano, por exemplo, que esteve lá e foi uma forma de valorizar plantel, ganhar algum dinheiro, ganhar algum nome na Europa. Portanto, para as equipas mais pequenas é uma liga interessante, mas não é tão interessante como a Liga dos Campeões. Portanto, e esta final só me surpreende pelo Dnipro, realmente. O Sevilha não, porque o Sevilha é uma equipa dentro do Campeonato Espanhol, já com alguma força e algum poder. Portanto, chegar a esta final não me surpreende nada. Muito bem, Hermógenes, como é que viste também esta Liga Europa? Já agora, se quiseres comentar o Benfica, que este ano não esteve, e depois também é curioso que esta semana falou-se muito já agora aquele bate-boca de Jesus e Lopetegui, porque o Benfica esteve num grupo da Liga dos Campeões muito complicado, enquanto que o Futebol Clube do Porto teve outras equipas mais acessíveis. Foi uma das coisas que se ouviu esta semana. Essa questão de mais acessíveis é muito relativa, até porque estes jogos é o momento e o Benfica teve todas as possibilidades também. O Benfica baqueou inclusive no próprio terreno, baqueou em casa, não é? O Porto foi imaculado, fez uma prova excepcional, quer queiram, quer não, até para o Bayern Munique, e isso só baqueou na segunda mão. Mas fez realmente uma prova, porque o Porto tinha equipas também cotadas. O Shakhtar não é uma equipa qualquer, não é? E portanto há que realçar isso. O Benfica tinha também tudo para se apurar, principalmente para a segunda fase, e não conseguiu. Foi o momento da equipa, naquela altura talvez não fosse melhor nas provas europeias,
mas lamentavelmente para nós, futebol português, logicamente que gostaríamos que o Benfica acompanhasse principalmente o Futebol do Porto, assim como também o Sporting, e o Sporting também esteve na iminência também de se apurar, e não fosse também situações que muitas vezes nós discutimos extra futebol, o Sporting com certeza que teria passado. Agora, em relação à questão do bate-boca, isso infelizmente todos os anos há situações que eu creio que estas situações é para vender jornais. Isto é, e a própria imprensa provoca essa situação, porque nas conferências de imprensa eles provocam com as perguntas. Claro. E o ser humano, sim, nós somos... Mas um treinador que se preze também sabe dar a volta... Mas um treinador que se preze, atenção, mas somos seres humanos. Ele não quis fugir, ele quis falar sobre aquilo. É evidente que... E se calhar há situações que nós até desconhecemos, não é? Que provocam isto. Agora, não é bonito, logicamente que não é bonito, principalmente em dois clubes e são treinadores de top. Claro que não é bonito, mas e nem muda a razão uma nem a outra. Esta questão é uma questão pessoal, portanto a própria imprensa está a explorar muito esta situação. Esperemos que não se alongue muito, fique por aqui. Porque é para apimentar um bocadinho esta fase final. Sim, mas há sempre. Se não há entre clubes, há entre treinadores, se não há entre treinadores, há entre dirigentes. Portanto, o futebol português é fértil nisto. Aliás, até mundialmente também acontecem muitas dessas situações. Isto é próprio também do campeonato estar a aproximar-se do final. Acho que domingo acaba o bate-papo. E tem muito a ver com os objetivos também, pessoais, coletivos, e portanto ou não. O estado de espírito, muitas vezes o estado de espírito tanto de responsáveis, como devem calcular, não é muitas vezes aquele que se deseja. Portanto, cada um vende aquilo que quer e cada um também puxa a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer. E, portanto, a ver, vamos. Tomás, mas é curioso que eu não me lembro de estamos na fase final de um campeonato, a 2 jornadas do fim, e os dirigentes caladinhos que nem ratos, como se costuma dizer. É assim, a questão aqui, eu vou na sequência daquilo que o Armaz nos falou, porque assim, não vou dar a razão nem ao Jesus, nem ao Lopetegui. E eu acho que ao Lopetegui. Não me engano. E, porque o outro engana-se quando lhe apetece. E isso não é bonito. Agora, e assim, havia um que nunca se enganava, não é? Na política. Há muitos que não se enganam. E fazem enganam do que é. Os outros é que fazem as contas. Exatamente. Não vou dar a razão a um nem ao outro. Eu acho que aquilo que o Lopetegui fez na conferência de domingo, a mim só me surpreendeu pelo timing, no sentido de que, pelos vistos, pela parte daquilo que me deu a entender, da parte dele as coisas estariam absolutamente, não vou dizer sanadas, mas congeladas se o Jorge Jesus não viesse a posterior falar sobre o episódio. E, segundo o Lopetegui, veio falar de algo que não corresponde à verdade. E daí ele sentia-se no direito de se defender e de dar a sua opinião. De qualquer forma, o Jorge Jesus, por 3 ou 4 vezes que tentou perceber o que, se calhar, mesmo assim, não percebeu. Sim, mas na altura que aconteceu o episódio, o Jorge Jesus disse que não queria falar de um assunto. Okay? E ficou por ali. Exatamente. E uns dias mais tarde, ele deu uma entrevista, penso eu, ao Correio da Manhã, ou ao Sol, onde fala do episódio. Ou seja, no fundo contradiz-se. Primeiro diz que não quer falar sobre o assunto e depois resolve falar. E o Lopetegui foi só mais na cabeça. E o Lopetegui achou que a atitude dele não foi correta e pronto, defendeu de si. Obviamente que isto é empolado pela frustração de um treinador que chega ao final de uma época desportiva e vê fugir-lhe entre as mãos, digamos, quer a conquista do campeonato nacional, quer, digamos, a eliminação da Taça de Portugal e
e da Liga dos Campeões. E chamou a si as dores do clube, que eu acho isso perfeitamente normal, já ouvi o Jorge Jesus fazer isso anteriormente, portanto, a mim não me machuca, não me causa, digamos, espécie. Acontecer a 2 jornadas do fim, penso que não tem por objetivo, na minha opinião, causar pressão não é para desestabilizar, digamos assim? Acho que foi mesmo um desabafo. Se calhar o timing não foi o ideal, mas de resto eu prefiro passar por cima disso, porque acho que o campeonato não se deve resumir a esta situação, deve-se valorizar e dar os parabéns a quem for campeão, a quem ficar em segundo e a quem cumprir os seus objetivos. Agora, este tipo de bate-boca entre treinadores, possivelmente daqui a 2 ou 3 semanas são os mesmos que se vão abraçar, portanto, eu já vi tantas coisas sobre isso que não me chateia nada. Quanto aos dirigentes, eu acho bem não estarem a apelar a situação, acho que como é um caso que tem a ver com o treinador A e o treinador B, acho que não faz sentido agora vir o Luís Filipe Vieira ou vir o Pinto da Costa pôr mais lenha para a fogueira, porque eu acho que não é isso que mas não é normal isto ser assim, está tão quiet. Ainda bem, sim, porque já assistimos a episódios de lavar roupa suja do mais deplorável que é, e se é uma situação pessoal entre duas pessoas que no fundo também são 2 treinadores, eu acho que são eles que devem resolver e não os dirigentes ou os clubes já o ver. Alfredo, um mau perdedor, o Lopetegui, por de repente começar outra vez a chamar estes assuntos e falar do tal manto que, enfim. Isso deve ser porque estamos em maio, não é? Deve ser por causa disso. Essa foi muito bem tirada. Deve ser por isso. Essa é muito inteligente. Pensaste que eu não sou como o Lopetegui, como o Jorge Jesus. Não, eu acho que isto são birras de 2 treinadores que com personalidades diferentes, mas fortes. Eu acho que o Jesus, apesar da sua forma de se expressar e de estar a futebol, é uma personalidade forte e é uma figura carismática do futebol português. O Lopetegui, até pela sua uma questão cultural, não é assim dele Vasco, não Vasco, mas Vasco, também tem sangue quente e eu acho que há coisas aqui que nós não sabemos, que se deve ter passado, que nós não sabemos, eventualmente, antes do jogo, no meio do jogo, algum bate-boca que houve ali e haverá outro entendimento, mas isto é tudo. Domingo, se o Benfica ganhar, acaba a história, morre aqui e passa-se a história e acabou. Daqui até lá haverá sempre da parte do Lopetegui e do Jorge Jesus há uma vontade de se espicaçar, porque um está numa posição muito mais favorável, que é o Jorge Jesus, e está à espera que o Lopetegui se vai enervando, vai ficando chateado e esse do campeão então depois leva ao limite o nervosismo do Lopetegui. Mas isto não passa de uma birra de 2 treinadores que deviam ter um bocadinho mais de juízo, porque são treinadores de top do futebol nacional e não são exemplo para ninguém com este tipo de atitudes. Agora, em relação às direções que ela diz, é uma questão de estratégia. Uns por uma razão, outros por outra, não é? Quer dizer, então, o Benfica está calado à espera que vai acontecer, não é? E o do Futebol Clube do Porto, nesta altura, não convém muito falar, porque também não está numa situação muito favorável, portanto, está calado, não é? E deixa ver o que é que vai acontecer. O que eu acho, e adiantando um bocado a conversa, e eventualmente perguntar isso entretanto, o que eu acho é que o Benfica está muito mais próximo de ser campeão do que o Porto de conseguir recuperar os pontos perdidos. Portanto, é um bocado mais isto. Não acredito que o Benfica vá perder a Guimarães e também tenho muitas dúvidas que o Porto vai ganhar ao Belenenses. Portanto, há aqui uma. Acho que o Benfica está muito mais próximo do título do que o Porto de conseguir. Muito bem. Hermógenes, e esta coisa dos árbitros, Rui Costa e Artur Soares Dias são os árbitros para os 2 principais jogos e também o Porto veio questionar os árbitros. Não, aqui o que está em causa parece-me que é o tal problema da qualidade, ou seja, para determinados jogos, árbitros internacionais, para outros determinados jogos importantes, para outros árbitros que não internacionais, portanto, é só essa questão, mas parece-me que na contabilidade parece-me que há igualdade. Mais árbitro, menos árbitro, acho que há igualdade. É isso que o Porto parece-me que foi isso que focou, porque realmente num jogo importantíssimo, como o Guimarães-Benfica, é um árbitro internacional, e num jogo importantíssimo, como o Belenenses Porto, não aparece árbitro internacional. Portanto, é esta a questão que foca. Agora, estamos a falar, é muito relativo, portanto, antes dos jogos, depois da atuação,
Portanto, eles já estão a alertar. Se algo acontecer, fomos nós que falámos, alertámos e ia acontecer e aconteceu. Não é? Agora, estamos no final da época. Pois. E tudo treme, porque os objetivos, enfim, foram determinados e muitas vezes não se consegue. Por isso, há sempre questões, e os finais de época em Portugal é normal e é comum. Mas como disse, e torno a repetir, a própria imprensa que provoca muito esta situação. Ora, está. Quer não. Entretanto, este fim de semana poderemos ter o tal jogo do título, isto é, o Benfica, se ganhar em Guimarães, e até pode nem precisar de ganhar, porque se o Futebol Clube do Porto não fizer um resultado positivo, o Benfica pode ser mesmo campeão. Mas o Bruxo de Faf diz que foi pago para fazer um trabalhinho e já afirmou que o Benfica não é campeão. Pedro. O que é que PT a ver com o... Não foi esse que disse que Jesus era o melhor do mundo? Não faço a mínima ideia. Em primeiro lugar, eu não conheço o homem. Mas também temos aqui outros bruxos, não é? Mais próximos. Mais próximos, se calhar mais baratos. Não sei quanto é que o pagaram, nem quem foi o camelo que o pagou. Mas mais valia ter jogado no Euromilhões, que era capaz de ter um bocadinho mais de probabilidade de ganhar alguma coisa. Mas isso vale o que vale e acredita quem quer. Eu acho que toda a nação portista ainda está toda a sonhar com o 92, mas este ano estão com algum azar, que o 92 veio muito longe, porque eles não fizeram o trabalho deles, não é por resto, e ao contrário, nos anos anteriores foi por demérito mais do treinador do Benfica do que de mérito dos treinadores do Porto. E este ano não me parece que isso vá acontecer. Eu disse há 3 ou 4 jornadas ou 3 ou 4 que já achava que o Benfica ainda podia perder alguns pontos em Guimarães. Continuo a achar que vai ser um jogo difícil e pode perder pontos em Guimarães. Não me acredito que perca, mas pode empatar em Guimarães. Mas isso não invalida que o Benfica possa chegar ao título ou não. Embora já tenha sido questionado o facto do Marítimo ter estado a treinar no Seixal, mas eu acho que o Benfica não vai jogar com o Marítimo no Seixal, por isso não vejo qual é o problema. Mas é o que diz o Hermos, nesta altura do campeonato tudo serve para enervar, e estou perfeitamente de acordo e já defendo isso há muito tempo, não só no que diz respeito ao futebol, mas em muitas outras matérias. A comunicação social é, sem dúvida nenhuma, um dos principais responsáveis por estas agitações. Se não, veja-se, por acaso ontem ouvi o presidente do Sporting a dizer, e é uma verdade, finalmente, se formos a ver pelos jornais dos últimos dias, para o ano temos as principais equipas com 3 ou 4 equipas, não é? A B, a C, a D e a E, porque todas as semanas vêm jogadores para as equipas principais, por isso isso demonstra também o que é a comunicação social que existe neste país. De resto, estavam a falar da questão do desentendimento entre o Lopetegui não te enganes, e o Jesus. Eu acho que é um bocadinho mal feitiço de parte a parte, não tem a ver com mais nada. É show off, porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido o que aconteceu, não faz nenhum sentido a resposta que o Jesus deu, porque vir dizer que só se engana no nome quando quer e quando lhe apetece. Mais valia estar calado, mais uma vez o Jesus mais valia estar calado, porque aí sim eu acho que foi uma falta de respeito, porque mais vale dizer que não sabe dizer o nome do que dizer uma estupidez dessa. Mas vale o que vale, serve para alimentar jornais, serve para alimentar, ou melhor, infelizmente, corrigindo, serve para alimentar mais desavenças entre as duas equipas, que eu acho que não há necessidade nenhuma, e nesse capítulo os dirigentes têm estado caladinhos e acho que fazem muito bem, por umas ou outras razões, não interessa, mas no facto em si acho que fazem muito bem em estar calados. Tenho pena que já passou 3 semanas ou 15 dias e continuam as televisões a falar no mesmo assunto, os jornais,
Mas agora temos também o manto. O que é que tu achas? O manto é porque aqui no norte não está a 40 graus, está frio, mais frio, eles precisam de um manto para se abrigar, e então lembraram-se do manto. Podiam-se ter lembrado da auréola do anjo, não se lembraram da fruta nem do chocolate, porque não é muito frequente lá para a zona sul, mas pronto, foi o que lhes saiu. Foi o que lhes saiu, pá, essa não é tique de mau perdedor, mas é um mau feitio de mau perdedor. Uma resposta de sim. Engraçado que também vocês já tiveram esse feitio. Nós, por isso é que eu digo que a dor de cotovelo é muito complicada. É muita dor de cotovelo. Eu estava aqui, esta questão das notícias, isto é importante referir, e eu estou por dentro disso. Vocês sabem que os jornalistas, quando há uma novidade, querem ser os primeiros a dar, seja que jornal for, que sobem na hierarquia lá dentro do jornal. Claro. Eu tive indivíduos, eu passei por alguns clubes, casos de Salgueiros, por exemplo, por visto, que e eles queriam saber na primeira mão, ligavam-me, até de madrugada me ligaram, nós, lá não sei onde vai sair, o gajo queria dar a notícia, era o primeiro a dar a notícia. É lógico que sim. Quando tinha o Salgueiro, o Sapinho e o Pedrosa, eu sabia que já estavam vendidos. Tentaram saber isso. Eu disse, pá, não sei de nada. Ligaram ao Mário Reis também, fez a mesma coisa. Queriam saber, porque eram gajos, estavam diariamente connosco, titulavam-se amigos, alguns até nos convidavam para almoçar, para jantar, assim. Não saber de novidades. Os gajos sobem em hierarquia no jornal. Nessas alturas aparecem sempre não, repare, aqui há uns anos, do Porto, era raro saber-se. O Porto, quando tinha reforços, era em cima da hora, já estava. E o Benfica, o Sport, falava-se no Quinho, o António Manuel, o Benfica interessado, e o Porto, puma, se acaba. Era raro. Do Porto era raro. Do Benfica, o Sport sabia-se. Agora o Benfica está a trabalhar muito bem. Muito bem, o Benfica está a trabalhar. Pronto, é experiência. Também se vai ganhar. Exatamente. Uma resposta de sim ou não. Fica tudo resolvido este fim de semana? Sim. Eu acho que sim. Talvez não. E o Cascola está preparado para este fim de semana? Ele está sempre E o preparado. Cascola, nem sei onde é que ele está. Deste ano ainda não tenho, mas está. E acho que fica resolvido este fim de semana. Fica resolvido este fim de semana, muito bem. Quanto aos resultados e os prognósticos para mais daqui a pouco. Rui, desculpa, eu só quero também, eu quero falar um bocadinho, há uma situação, e isso pode criar também, e a imprensa não explotou muito. É o facto de realmente o marido ter treinado no Seixal. Achas que isso foi... Nesta altura, por todo o ambiente que se criava, principalmente no nosso futebol, acho que não foi bonito. Porque se fosse a meio da época, ou no início da época, ninguém reparava. Agora, nesta altura, sabendo que o último jogo, que é Benfica Marítimo, é de mau gosto. Até porque quem falou, até foi o Porto, o Sporting não tem nada a ver. Não é? Quem falou. Foi o Porto, porquê? Porque foi impedido de treinar na Madeira nunca mais. Impedido mesmo. E já estava tudo acertado. Agora, acho que é de mau gosto. Se calhar foi o Marítimo que provocou. Se calhar o Marítimo provocou e treinar ao Seixal. Até que há pouco tempo. É a greve da TAP. Não é isso. Há pouco tempo, o Carlos Pereira esteve em litígio com o Luís Filipe Vieira por causa da final da Taça da Liga. Mas está muito mais litígio com o Futebol Clube do Porto, não é? Como? Mas está muito mais zangado com o Futebol Clube do Porto. Quem? Essa é a situação. Por isso é que o Porto não treinou na Madeira. Por isso é que o Porto não treinou nunca mais. Agora, esta situação... Era escusado. O último, era escusado. Porque o Benfica não tem nada a ver, atenção. Mas era escusado esta situação. O Benfica não precisava disso para nada. Até porque há muitos campos. E se o Benfica perde, por exemplo, ou empata em Guimarães? Não é? O Benfica empata em Guimarães, por exemplo. E o Porto ganha no Restelo. Obriga o Benfica a ganhar o jogo. Atenção, são situações. Só que esquece que o Marítimo, ao vencer o Rio Ave, o último jogo também está interessado na Liga Europa. Exatamente. E era para aí que eu ia... Isto, nós estamos aqui a falar, a discutir situações, mas são pequenos pormenores que era evitável esta situação. Em Lisboa há vários campos para treinar. Isso é uma verdade. Exatamente.
Não só lá. Tem Mas por uma questão. Exatamente. Neutro. Isto é nacional. Neutro, que já treinaram lá equipas. Agora, isto é tudo mais para a fogueira, não é? Porque a nossa imprensa pode. Vamos falar precisamente do acesso à Liga Europa, até porque Passos Ferreira tem 44 pontos, é a equipa que está nesta altura posicionada. Se acabasse hoje o campeonato era assim, o Passos Ferreira iria à Liga Europa, mas temos também com 44 pontos o Belenenses, com menos um ponto, 43, o Rio Ave, o Nacional tem 41 e o Marítimo também 41. Qualquer destas equipas pode... o Marítimo 41 também, pelo menos é esta a informação que eu tenho. Como eles ganharam... Não, é 41 também. A pergunta que eu faço é esta, tendo em conta que o próximo jogo do Rio Ave é precisamente com o Marítimo, não é? O que é que podemos esperar? O Rio Ave tem, começando por ti, Tomás, tem hipótese de voltar a fazer bonito e ir até à Liga Europa? Hipóteses tem. Mas acreditas que isso pode acontecer? Tenho algumas dúvidas. O Rio Ave tinha uma boa oportunidade para posicionar melhor neste acesso à Liga Europa no jogo em casa com o Passos Ferreira. Não conseguiu vencer e agora tem duas partidas complicadas pela frente. Está em desvantagem pontual relativamente a Passos Ferreira, que penso que tem um calendário teoricamente mais acessível. Mas é assim, tudo é possível, e agora o Rio Ave tem que vencer os dois jogos e esperar que nenhum dos outros candidatos repita essas duas vitórias. Agora vai ter pela frente o Marítimo, que é complicado, que é uma equipa que é capaz de fazer grandes jogos, como é capaz de fazer jogos miseráveis. E é na Madeira o jogo. Sim, e agora o Rio Ave joga tudo nestas duas jornadas que faltam e, portanto, o empate penso que não serve, e é com esse espírito que a equipa deve abraçar esse encontro e esperar, digamos, que também os seus avançados estejam numa tarde mais inspiradora do que aquela dentro do Passos Ferreira, para que... E seria bonito para o Rio Ave ir novamente a uma competição europeia. Alfredo. O que ele disse está certo. O Rio Ave estas quatro equipas, embora o Passos Ferreira tenha alguma vantagem em relação aos outros, mas o Rio Ave tem que ganhar os jogos que faltam, o Rio Ave, e os outros querem chegar lá e esperar que os outros percam. Não é tão lindo quanto isso, quer dizer, o Rio Ave pode ganhar os jogos e não chegar, porque eles também ganham. Podem ganhar, mas de qualquer maneira está posicionado. O único que está com alguma vantagem é o Passos Ferreira, não é? Que poderá, no momento ponto, deixar de ter, basta perder o Passos Ferreira e os outros ganharem, já volta tudo ao normal e fica tudo igual. Agora, era interessante que o Rio voltasse a Liga Europa mais uma vez, não é? Porque isso começa já a ser um caso sério, quer dizer, de uma equipa que de um momento para o outro começa a entrar nas competições europeias 3 anos seguidos, não é fácil, não é? E só prova que nós estamos até agora, tal, não é? A organização, a preparação do próprio clube para isto é importante. Portanto, e antes de ser o Marítimo, ser o Nacional, ser o Passos Ferreira ou ser o Belenenses, eu preferia que fosse o Rio Ave, sinceramente. Pedro, é realmente uma grande vitória para o Rio Ave estar também nesta luta pela Europa, não é? Sim, e eu acho que o Rio Ave tem todas as condições para poder continuar a sonhar, até porque está novamente numa fase em que eu acho que a equipa está bem, está novamente aos níveis daquele meio do campo. Isto é normal, as equipas têm altos e baixos, e acho que o Rio Ave nesta ponta final está numa fase positiva, e tem possibilidades, até porque agora defronta ao Marítimo e depois fecha em casa com o Sporting, que é um jogo que à partida para o Sporting não interessa, mas que habitualmente também é difícil para o Sporting aqui. Por isso o Rio Ave tem condições para chegar lá, e espero bem que sim. Até porque se ganhar o Marítimo ficou mais agradável. Sim, o Marítimo fica, já foi. Se o Marítimo perder, já vai. E por isso e era interessante para o Porto. E era interessante para o Porto. O Real ganha o Marítimo, já ficam 2 para trás e o Real já fica em Passos Ferreira ganhando e o Belenenses perdendo, já fica arrumado o Belenenses. Sim, também. E o Porto?
acredito plenamente no Rioba, até porque há um fator que não é ele que joga, mas é importantíssimo, o treinador, como sabem, era o do Marítimo, não é? E mais do que ninguém ele conhece. E ele, além de conhecer o ambiente, o adversário, mais do que ninguém quer também vencer, e é isso que incute na sua equipa, e claro, e os seus jogadores também tudo farão para dar essa alegria ao treinador. Agora, sabemos que é um jogo tremendamente difícil, o Marítimo, após esta vitória, se não ter vencido em Braga, logicamente que aspirações para a Europa, o Marítimo estaria afastado. Claro que criou também expectativa realmente. Agora, o Ronaldo tem essas condições. Se repararmos, ainda há 15 dias foi vencer um adversário tremendamente difícil na luta pela Europa, que foi o Bolonenses, venceu concomitantemente, justamente. Portanto, por que não o Ronaldo vencer na Madeira? Aliás, o Ronaldo tem feito excelentes resultados na Madeira, principalmente o Marítimo tem feito excelentes resultados e, portanto, há que acreditar e pode ficar definido também, a Liga Europa pode ficar definida no domingo, como pode ser decidido também no último jogo. Última jornada. Muito bem, e nós vamos deixar a Primeira Liga, vamos passar para o Campeonato Nacional de Séniores e falar então do Varzim, que teve a chicotada psicológica que funcionou, parece ter funcionado. A primeira pergunta vai aqui para o nosso comentador do jogo, que não transmitimos em direto porque o Varzim não deixou, mas fizemos o resumo. Pedro Casanova, a chicotada funcionou mesmo ou aquele é o Varzim que nós já tínhamos? Pergunta. Difícil. Não é difícil porque eu acho que aquele é o Varzim que eu conheci durante este campeonato todo. Se a chicotada psicológica resultou ou não, se ganhou, quer dizer que alguma coisa funcionou. Não é? Quer dizer que funcionou, embora vale o que vale, porque e acho que nesse capítulo o Quimberto no fim do jogo, na conferência de imprensa, embora eu acho que faltou ali um outro menor, até mesmo no final do jogo, mas isso é outro rosário, disse-o que não era numa semana que se fazia milagres e que se mudava seja o que for, o que é lógico, não é? Como era de esperar. Assistimos a um Varzim que eu acho que é claramente o Varzim que tínhamos assistido na primeira fase do campeonato, uma forma de estar diferente no banco entre o Paneira e o Quimberto. Se bem que ambos esbracejam muito, não é? Sim, mas este grita mais. Exato, o Quimberto acaba por gritar mais, mas o mais importante, acima de tudo, o mais importante foi a vitória do Varzim, como é óbvio, que é aquilo que mais nos interessava, e a mim também, como é óbvio, e esperemos que a chicotada resulte já também para este fim de semana e que no campo do Padrão, no sintético, o Varzim se dê bem novamente e consiga a vitória, que é isso que todos esperamos e queremos. Agora, se foi bom, foi mau a chicotada, não sei. A ver, vamos. Entretanto... Eu só quero, desculpe, o campo do Padroense não é sintético. Padrão da Leiva. Padroense? Não é Padroense, o Padrão da Leiva. Padrão da Leiva ou Padroense? Padroense. Mas ele está... Não, relva natural, em bom estado. Tem o sintético, mas é ao lado. Tem o sintético, é o campo das camadas jovens. Eu ontem estive com eles estavam a treinar lá em cima no sintético, precisamente por causa disso. Não, bom estádio. Por isso é que eu estava a dizer. Não, o Padroense é eles natural. estiveram a treinar no sintético. O Padrão da Lego é Padroense. Sim, ao Padrão da Lego, não me tinha enganado. O Padrão da Lego é Padroense. Era Padroense. Não me tinha enganado. É relva natural. Mas é um bom estádio, Muito bem, Tomás, este Varzim, por acaso eu como ele se assim, surpresa seria se o Varzim não vencesse. Eu acho que era o pior cenário que podia acontecer ao Varzim, era não ganhar o jogo em casa antes desta reta decisiva. Mas o campeonato, ou digamos estas finais que o Varzim começam agora, com estes 2 jogos que faltam. Penso que era expectável, independentemente de quem fosse o treinador, que o Varzim ganhasse, e ganhou, convenceu, fez um bom jogo, portanto uma equipa fraca, na minha opinião.
Mas agora começa os jogos a doer e não vai ser fácil esta deslocação a Salgueiros e muito menos fácil será a recepção a Faf. Seria importante para o Varzim, obviamente, vencer e tentar resolver as coisas em casa sem ter que depender de terceiros, sem ter que depender da calculadora. Portanto, é assim, eu não acredito que a Escutada tenha resultado. Na semana passada disse, e repito, e acho que é uma opinião unânime entre todos nós, o problema não estava no treinador. Tanto é assim que a equipa que se apresentou no domingo é basicamente a equipa que o Varzim tem jogado. O jogador que estava castigado. Portanto, esta dificuldade psicológica poderá só ter resultado no sentido de dar mais força anímica aos jogadores para darem tudo logo desde o início e não esperar que o gol aparecesse ao minuto 30 ou ao minuto 50 ou 60. Eu acho que o Varzim foi muito profissional na maneira como encarou o jogo. Foi marcando, foi ganhando confiança e, portanto, a vitória acaba por ser bastante conseguida. Agora, há 2 jogos pela frente e o Varzim tem que ter essa expectativa de manter-se no segundo lugar e depois discutir a subida na liguilha, e é isso que todos nós esperamos. Alfredo, há pouco eu falava do Bruxo, ele é de Faf. Coincidência. E então, diz-me lá. Eu sou o Bruxo, não comment. Com mulher a gente ir ali ao Mourinho. Eu vou estar a apanhar cartão, é concorrente dele, tenho que falar com ele depois. Não, o que eu acho, essa do Bruxo, o que eu acho é que, como já falámos aqui, isto do nosso treinador pode ter bom, pode ser bom ou pode ser mau. Nós neste momento não sabemos se foi bom ou se foi mau, porque este jogo é um jogo normalmente bastante ganharia. Agora, eu espero que a dificuldade psicológica vai funcionar no próximo domingo. Aí é que é importante que funcione. Pode ser que espero que funcione, espero que o Varzim seja feliz e ganhe ao Salgueiros. Também temos de ter em conta que haverá incentivos para os Salgueiros ganhar ao Varzim. Vai haver aqui mais jogos bastidores, com certeza, porque para o FAF é importante que o partido não ganhe ao Salgueiros, portanto, e haverá aí alguém que vai... Não, no FAF também não há dinheiro. Há sempre alguém que aparece com algum se e fosse, que... Se não fosse que foi Malicão... Mas agora está resolvido. Mas olha que isto do futebol, Pedro, isto há sempre alguém pode que ser aparece... Olha, pode ser o Bruxo que recebeu para dizer que o Benfica que vai lá investir. Exatamente. Tinha esquecido desse pormenor do Bruxo. Portanto, aqui eu espero que o Varzim do Domingo que se dê razão a quem direito, porque se o Varzim não ganhar ao Salgueiros, então vamos ter aqui alguns problemas para resolver. Agora, voltando à dificuldade psicológica, e eu tenho analisado o momento da dificuldade psicológica e fico um bocado baralhado, sinceramente fico muito baralhado. E eu, enquanto dirigente do Varzim, nunca faria uma coisa destas. Primeiro, porque assim, vamos imaginar que o Varzim no próximo domingo até ganha o Salgueiros e corre tudo muito bem, pronto, posso dizer que as pessoas são os heróis, são os maiores. Mas se for ao contrário, não é? O ônus da responsabilidade passa por uma pessoa só que é o presidente do Varzim, quer dizer, é muito complicado. Eu vou chamar isto um ato de coragem ou um ato de loucura. Pode ser, vamos chamar de loucura. Ou de incoerência, vamos chamar o que quisermos. Porque, como disse a semana passada, nós estamos aqui a especular, não sabemos o que é que se passa internamente, não temos acesso a isso, não estamos a especular, estamos a falar de uma realidade que é complicada. Agora, eu espero que realmente o Varzim no domingo demonstre, mesmo ganhando e mesmo chegando à liguilha e mesmo chegando à divisão, não prova que a dificuldade psicológica foi o remédio para isto. Isto é garantido, não é? Porque quem faz um campeonato de não sei quantas jornadas, faz uma segunda fase de 4 jornadas e até no final é despedido entre outro e vai esperar cá tudo passado, isto não é possível fazer-se, não é? Quer dizer, porque o trabalho está lá feito. No domingo chegou a equipa do Vítor Paneira, não foi a equipa do Quimberto, não é? Ainda, não é? E eu também acho que o Quimberto não é um treinador com tanta sabedoria, ou tanto traquejo neste mundo do futebol, que chega agora no próximo domingo e que vai inventar. Não acredito nisso. Vai jogar com a mesma equipa eventualmente, não é? E vai esperar que as coisas corram bem. Não é mais do que isto.
E qualquer treinador, que seja o Quimbert ou de qualquer, que chega a uma equipa como o Varzim, que está a ter jornadas do final e que tem de ganhar jogos, não vai aguentar nada, vai pôr o aspecto psicológico, pode ser que funcione para bem e para o mal. Vamos ver como é. No domingo parece que jogou bem, a equipa jogou bem, portanto é um bom sinal, sinal que afinal as feridas não ficaram abertas, estão saradas. Pronto, se assim é bom para o Varzim. Agora continuo a dizer, e vou esperar, espero que no próximo domingo, às 7h menos um quarto, que haja boa notícia, que o Varzim ganhe o jogo, e depois esperar pelo último jogo com o FAF, e que o Varzim vá em segunda divisão. Agora, estranhamente, continuo a dizer, tomar posições destas gerações do campeonato, a mim, pessoalmente, e eu enquanto dirigente não faria uma coisa destas, porque o ônus da responsabilidade vai passar tudo para o presidente do clube, para o bem e para o mal. Para o bem é fácil, somos os heróis, somos a maior da saúde. Para o mal, se correm mal é que a coisa. Depois é preciso responsabilizar as pessoas pelos atos que tomam. Hermógenes e Vítor Paneira não foi esquecido, porque no jogo estava lá uma grande tarja ocupando grande parte da bancada, dizendo obrigado, Vítor Paneira. Comentário. Bem, eu não sei bem as razões, só os responsáveis é que poderão logicamente identificar e falar sobre as situações que levaram. Agora, é estranho realmente a faltar 3 jornadas, porque sabemos todos que o Varzim depende só de si. E até as 3 jornadas finais, o Varzim joga 2 vezes em casa e uma fora. Portanto, tinha todas as condições. Agora, as razões não as vou discutir. Quem é responsável e quem manda, decide. Creio que o Vítor Paneira, esta época, estava a fazer um excelente trabalho. A equipa de futebol tem realmente situações boas e algumas más, e o Varzim nesta segunda fase teve uma outra situação em que os resultados não foram aqueles mais desejados, mas esteve sempre na luta e só dependia de si. Agora, em primeiro lugar, quero dar realmente, e temos que realçar e dar os parabéns ao Famalicão, quer não, foi a melhor equipa, até porque a margem pontual assim o diz. Isso é que é a realidade, e o Famalicão foi a equipa, porque isto é uma maratona, é a equipa mais regular, e o Famalicão foi. O Varzim acompanhou o Famalicão nesta luta, foi considerado sempre o sério candidato, como era o Famalicão. Aliás, sempre foram cotadas as duas equipas favoritas à subida da divisão. O Famalicão, como já disse, foi mais forte, subiu, por mérito próprio, em primeiro lugar. O Varzim depende de si. Aliás, todos os treinadores são unânimes no final dos jogos em referirem sempre duas equipas. É evidente, que é o Varzim e o Famalicão. desde o início do campeonato, não é? Até porque na primeira fase, sabem, o Varzim esteve sempre no topo e o Famalicão esteve sempre. E a segunda fase é que se inverteu a situação, porque o Famalicão foi mais forte, foi mais regular e, portanto, nada a opor a essa situação. Agora, o Varzim depende de si. E temos que referir que, mesmo o Varzim perdendo com o Salgueiros, tem que vencer sempre o FAF. Porque estão em igualdade de pontuação. Tem que vencer. O Varzim perdeu em FAF. Aqui tem que vencer. Eu não sei, em termos de gol-avarejo total, como é que estará, mas creio que o Varzim parece-me que está melhor. Está melhor, está. Por isso, o Varzim, quer não, mesmo perdendo com o Salgueiros, que espero que não, espero que não, o Varzim terá sempre que vencer o FAF. Porque, mesmo jogando com o FAF em casa, em igualdade pontual, não ganhando, empatando, o FAF fica à frente do gol-avarejo. Exatamente. Portanto, o Varzim tem sempre que vencer o FAF. Quer não. Tem que ganhar o FAF. O Varzim tem que ganhar o FAF. A não ser que o FAF, o próximo jogo em casa, não vença, não é? Mas o Varzim, quer não, mesmo que não ganhe o Salgueiros, tem que vencer sempre o FAF. Portanto, esta é uma situação que eu digo, só depende do Varzim. E faço votos que o Varzim consiga esse objetivo, porque desde o início da época que andamos a falar que realmente esta época era uma aposta muito forte, e que era o ano ideal para o Varzim subir, até porque no próximo ano faz 100 anos. Exatamente. E era muito bom estar conseguir, e portanto faço votos. Este ano faz 100 anos, este ano já. Pois é, faço votos que o Varzim consiga. Sim, mas é para a próxima temporada, digamos assim, e com os 100 anos. Principalmente agora que não foi conseguido para o primeiro lugar, consiga o segundo lugar em dezembro. Que ainda pode dar direito. Espero que o Varzim faça anos este ano. Sim, esperemos que faça anos. E faço votos que o Varzim consiga pelo menos fazer lugar, porque ainda dá direito à segunda divisão, irá disputar depois tal liguilha, ou playoff, como queiram chamar. E às tantas vai ter que ir aos Açores. Então, em segundo classificado, não, os Açores, ou Mafra, seja quem for. Sim, há 4 equipes. Tem todas as. É isso.
O Barzinho depende só de si. Portanto, faço para que consiga o seu objetivo. Muito bem, e vamos então para a fase final do nosso programa, os habituais prognósticos em final do programa, precisamente para sabermos o que é que vai acontecer na próxima jornada, as opiniões dos nossos convocados. E então é assim, vamos começar por Sporting Braga. Vai ganhar 1-1. Eu acho que também vai ali um empate. 2-2. 0-0. 1-0 para o Sporting. Depois vamos ter o tal Belenenses Futebol Clube do Porto. 2-0 para o Porto. 2-1 para o Porto. 1-0 para o Porto. 1-1. Guimarães Benfica, o tal jogo que pode ser do título. 1-1. 1-0 para o Benfica. 0-0. Eu acho que também vai ser 1-1. Um que dá vitória ao Benfica. E depois temos ainda o Marítimo Rio Ave. 1-1. Eu acho que o Rio vai ganhar 2-1 no Marítimo. 2-1 para o Rio Ave. Eu também acho que vai ser 2-1. E finalmente o Salgueiros Varzim. 2-1 para o Brasil. Também acho que é 2-1. 2-0 para o Barzinho. 1-0 para o Brasil. A ver, vamos falar de festa ou não na próxima semana. Estivemos com o patrocínio da Rodripão, como sempre, os convocados em direto aqui na Norte Litoral TV, todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, nós contamos consigo desse lado, porque também está assim juntamente connosco, o convocado. Grande abraço, tudo bom para si, tenha o resto de uma boa semana. Mas é engraçado que os últimos anos...